Olá, mais um dia, mais uma reflexão muito, muito importante para que a gente possa vencer o nosso dia. Eu gosto de uma autora que ela escreveu um livro, para mim ela é fantástica, uma das mulheres Forbes Under 30, americana, e ela fala que a roupa que a gente usa é a proteção que a gente coloca para viver o nosso dia, para encarar o dia, como se fosse um escudo. Por isso que ela é super a favor de roupa e ela tá no mercado de moda há muitos anos e ela começou tendo um brechó e ela fala a importância de como a gente encara o dia. E eu não vou falar sobre roupa aqui, gente, não vou falar sobre moda, mas só para vocês entenderem que o pensamento forte, a mente forte também é esse escudo pra gente encarar o dia. Já pensou sobre isso? Se você começa o dia fraquinha, para encarar tudo que vai vir pela frente, você vai ser engolida. Engolida por alguém na rua que tá mal-humorado, engolida por um vizinho seu que no elevador não te cumprimenta, engolida pelo seu filho que não te obedeceu na hora que você queria, engolida por uma questão financeira que tá fora do seu controle. Você entende? O mundo vai ter situações que vão nos engolir. E a melhor forma é a gente se proteger, como? Tendo essa proteção, essa armadura. E a armadura é a nossa fé, é a nossa força interior, são os nossos pensamentos. Porque se eles estão fortes, as coisas vêm, batem e vão embora. Mas se eles estão fracos, já reparou que a gente vai e assume aquilo como se fosse nossos problemas, como se fossem quem nós somos, a gente começa a não ter mais uma identidade. A nossa autoestima ela é elevada de acordo com o dia. Então, se eu te perguntar, você tá feliz? Depende de como foi meu dia. Não, peraí. Você tem motivos pra estar feliz? Você tem uma família? Você tem saúde? Pelo amor de Deus, você tem tudo pra estar feliz todos os dias. Eu sei que às vezes eu fico meio firme, gente, que às vezes eu me rebelo, porque muitas vezes eu faço um exercício, não sei se vocês também são assim, mas eu faço esse exercício de literalmente pensar, caramba, eu tenho uma cama pra dormir. E eu não consigo não deixar de ser grata. Eu falo, caramba, tá frio. Nessas épocas de frio, eu falo, eu tenho uma cama e Deus ainda foi melhor. Eu tenho um cobertor. Porque eu sou uma pessoa muito friorenta, gente. Quando eu tô passando frio dentro de casa, eu falo, meu Deus, eu tô numa casa com cama e com cobertor e tô passando frio. Senhor, visita as pessoas que estão na rua. Porque eu nem sei o que elas estão sentindo. E eu falo isso não pra que a gente tenha uma, sei lá, um moralismo de que a gente. Não, é porque assim, se a gente todo dia olhar pra esses detalhes, a gente já tem muito a agradecer. Nossa vida já é muito maravilhosa. Se a gente olha pra saúde que a gente tem, pra saúde dos nossos filhos, de eu não ter que ficar frequentando o hospital, indo atrás de remédio. Gente, tem pessoas que a vida é isso. Se a gente não tá vivendo isso, então a gente já tem muito a agradecer. Não importa as dificuldades que a gente tá passando, entende? Sempre a gente tem coisas para agradecer. Às vezes a gente não tá sendo grato enquanto a gente tem. E daqui a pouco Deus tira, Deus toma, né? E aí a gente vai realmente ter que buscar tudo isso que a gente já tinha. Eu quero falar hoje sobre as crenças, né? Como elas estão roubando o nosso futuro. Eu venho falando sobre esse assunto, gente, porque eu amo, né? E nessa série agora mais aberta, em vídeo para vocês, é um assunto que eu queria falar, porque eu acho ele muito importante. A gente entender e colocar na nossa mente que a gente não vive aquilo que a gente deseja. A gente vive aquilo que a gente acredita ser possível viver. Ai, é tão forte isso, porque a gente fala assim, meu Deus, mas não é possível que eu tô criando essa realidade que eu vivo. Fala, ó, talvez não hoje, mas há 3 anos atrás você criou essa realidade. Porque a sua mente não conseguiu ir além. Você falou que você queria só um emprego para ter um emprego. Você não falou que você queria ter um emprego na melhor empresa da cidade. Sua mente limitou aonde você podia chegar e você tá vivendo aquilo. Você não falou que você queria o homem mais bonito de todos para você se casar e que fosse o mais apaixonado do mundo por você. Então você tá no limite do que você aceitou e do que você criou. Entende? Eu sei que às vezes parece exagerado, falar, mas assim, não é possível que a gente possa controlar tudo. Ela fala por mim, gente. Eu falei, senhor, desculpa, mas eu quero um homem bonito pra minha vida, pra eu casar. Eu quero que ele seja apaixonado por mim. Eu quero ser apaixonada por ele, mas eu preciso que ele também seja apaixonado por mim. Eu não quero relacionamentos desequilibrados. E eu quero que ele seja lindo, que ele seja trabalhador, que ele goste de fazer as coisas, que ele não tenha preguiça. É assim que funciona. A gente cria a nossa realidade e aí a nossa mente, depois que a gente estabelece essa realidade, a gente vai repelir tudo aquilo que não tem a ver com aquela realidade que eu defini. Ou seja, eu não vou dar bola e conversar com um homem que não é tão maravilhoso quanto eu imaginei e determinei. Então eu já vou eliminando tudo aquilo que não tem a ver com aquilo que eu tô buscando. Isso tem a ver com metas profissionais e de carreira também.
Você elimina possibilidades porque você já determinou uma meta, um objetivo que é muito maior e melhor. Quando você não tem isso, você vai para qualquer lugar. E aí é aquela frase famosa: quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não chega em lugar nenhum. Eu já falei aqui, mas assim, vou trazer de novo nesse episódio a história, né, real das irmãs Polgar, as irmãs lá da Hungria, de Budapeste, que o pai delas tinha uma crença. Os gênios são construídos. Ele começou a estudar a história de todos os grandes gênios. Einstein, Beethoven, todos. E ele falou, eu vou construir campeãs mundiais. E eu vou começar... A esposa dele fala num vídeo que eu assisti que eles começaram pelo xadrez, porque o xadrez era o mais barato que existia. De tudo que eles poderiam oferecer para as filhas, livros, leituras, música, concertos. O xadrez era, ela falou, é só 36 pecinhas e o quadradinho ali. E elas demoraram para ter até o magnético, né? Ela até ganhou num campeonato, uma das filhas, a Judite. O primeiro campeonato que ela fez, se não me engano, ela ganhou esse xadrez mais moderno. Mas assim, ela começou com o que ela tinha, os pais. Qual foi o resultado, realmente? 3 campeãs mundiais de xadrez. Foram treinadas para isso e alcançaram isso, porque o pai tinha isso na mente. Eu lembro da história de Beethoven, quando eu viajei, fiz mochilão, eu fui num palácio, se eu não me engano, na França. E enquanto eu ouvia ali a explicação de uma das salas, mostrava que aquela sala tinha sido uma sala onde Beethoven, com 6, 7 anos, tinha se apresentado para o rei. E contava a história de Beethoven. E aí a gente entende o quanto o pai dele acreditou que ele seria tudo que ele foi. E o pai dele expôs ele à realeza. O pai dele treinou ele. Tudo tem essas histórias de pessoas que acreditam que elas têm uma meta, não é por acaso, gente, não é talento. Quando a gente tira isso da cabeça, não é talento. Ou, para piorar, né? É porque a pessoa já nasceu, já tem isso. As pessoas que já têm, por exemplo, uma condição financeira muito boa, familiar, nem sempre vão construir uma vida próspera ou feliz. Porque é aquilo que eu já falei outro dia. O ter é o menos importante, mas é importante a gente ser e fazer. Pessoas que só têm, elas não conseguiram ser e às vezes não conseguiram fazer. Então elas também têm um vazio muito grande na vida. Não é isso que a gente quer. A gente quer conquistar, sim. Tenho certeza que você também, quer conquistar muitas coisas. Só que a gente não quer perder o ser e o ter e o fazer. A gente quer que o ter seja um resultado de quem nós somos e do que nós fazemos repetidamente. E essa história das irmãs Polgars mexeu muito comigo, né? É uma história que alguns livros de autoconhecimento citam, e eu vi o filme sobre elas. Como as nossas capacidades são desenvolvidas. Então não tem limitação. Não adianta a gente ficar fazendo imposição. Eu não sei falar em público. Você pode ser um grande orador. Eu não sei me vender na minha empresa. Você pode ser o cara que mais se vende, mais marqueteiro. Olha as crenças que a gente tem colocado. O Lewis Holmes, que também é um cara que eu gosto demais, né? Que é The School of Greatness, um canal de podcast americano, ele fala que ele não sabia falar em público. Ele falava que ele ficava nervoso, tinha sensação de náusea, tanto que ele teve que entrar em curso de oratória. Gente, hoje ele é um dos maiores oradores do mundo, né? Ele fala super bem, entrevistou os maiores autores de livros do mundo todo, grandes estudiosos, né, de Harvard. Ele é um entrevistador principal desse público, né, cientista. Como que pode? Não teve limitação. Não é porque ele achava e enxergava aquilo nele que ele começou a transpor. Ele falou, não, se eu não sei, eu vou fazer o curso. Se eu não sei, eu vou ler. Se eu não sei, eu vou ver gente que fala bem. Se eu não sei, eu vou buscar os melhores e vou perguntar como eles fazem. Então não existe limitação. A gente pode buscar conhecimento e superar aquela limitação. Quer falar mais sobre esse assunto? O povo de Israel tinham e tiveram a liberdade. Quando Moisés retirou o povo que estava no Egito para caminhar para uma terra prometida por Deus, eles tiveram a liberdade. O faraó tentou segurar aquele povo, quem conhece a história na Bíblia, de todos os jeitos, mas assim, teve uma hora que o faraó teve que desistir, falou, não, libera esse povo logo para ir embora daqui, a gente tá tendo um monte de problema por causa desse povo, porque Deus não quer deixar eles aqui, manda ele e o Deus dele embora daqui. Só que o povo estava com liberdade, mas só que mesmo livres do Egito, continuavam pensando como escravo.
E aí, não adiantou 40 anos se passarem, porque eles ficaram 40 anos de caminhada até chegar na Terra Prometida, mas porque eles se perderam, tá, gente? Tem estudiosos que falam que isso aí era caminho de 4 dias no máximo, né? O caminho real, físico, enfim. A Bíblia fala que no final desses 40 anos, né, quando mandaram esse povo, separou alguns espias, que eram o quê? Alguns representantes desse povo, escolhido de Deus, o povo de Israel, para olhar a Terra Prometida, antes de invadir a Terra Prometida. E os espias, a maior parte deles disse assim: nós somos como gafanhotos nessa terra, nós somos pequenininhos, nós não somos nada. A gente vai morrer se a gente entrar nessa terra. E somente 2 falaram: não, essa terra é maravilhosa. A gente vai entrar nela e a gente vai conquistar. Qual crença que a gente herdou e que a gente não questionou e que a gente vem trazendo para nossa vida? Talvez a gente seja como esses espias que estão olhando para um futuro maravilhoso e estão só questionando e criticando. Fala, não, lá não dá não. Sabe, às vezes Deus entregou ali uma casa para você e você tá olhando a destruição da casa. Eu já fiz isso, tá, gente? Então eu posso falar com... Nossa, mas essa casa tá muito destruída. Mas e se você olhar com outros olhos? De que, poxa, ela tá destruída, mas se você trabalhar, se você limpar, se você arrumar, ela vai ficar perfeita pro que você vai fazer. Se sua crença mudar, quais são as crenças que a gente nunca questionou e que a gente herdou e vem usando como realidade? Essa é uma pergunta muito importante. Você precisa substituir algumas crenças para que você possa viver uma nova realidade. A nossa realidade, ela não muda se a gente não mudar nossas crenças. Porque às vezes tudo está indicando uma nova vida. Deus colocou você diante de uma novidade de vida, um novo homem para você se relacionar, um novo trabalho para você começar uma nova história, uma nova cidade para você viver. Novas coisas Deus faz, porque Deus faz coisas novas todo dia. Mas as nossas crenças trazem um olhar antigo para coisas novas. Aí eu vou olhar com um olhar de escassez para aquilo que é maravilhoso que Deus colocou na minha frente. Aí eu vou olhar com um olhar de medo para uma oportunidade de trabalho que Deus vai fazer florescer e prosperar. Aí eu vou olhar para um homem que vai ser o homem da minha vida e que eu vou ajustar alguns detalhezinhos ali da personalidade, mas eu vou olhar com os traumas do passado. E aí é toda aquela crença de coisas ruins vem sendo carregada para eventos futuros. Quais são as crenças que você vem trazendo que estão te limitando? Lembra do povo do Egito, lembra dessas irmãs Polgar. Usa o que for que você precisar de exemplo para saber assim, não há limites do que eu possa superar. Eu posso superar todas as crenças, todas as coisas. Eu só preciso ter essa certeza dentro de mim. Eu sou a primeira pessoa que precisa acreditar que as coisas podem mudar. Se eu acreditar, tudo vai dar certo. Eu desejo que você faça um excelente dia.